Eve foi a uma expedição à Antártica com um grupo de cientistas. 3 dias após o início da expedição, acordou e descobriu que todos os seus colegas estavam desaparecidos. A única coisa que ela encontrou foi um envelope. Dentro dele havia uma carta. Aparentemente, um cientista maluco havia levado seus amigos. Agora, Eve só poderia salvá-los decifrando seus enigmas. Aqui está o primeiro. Quantos meses tem 28 dias? O número que você obterá é o número de metros que você precisará andar para frente antes de começar a cavar. Eve sabia a resposta correta. Todos os 12 meses têm 28 dias. 12. Ela andou 12 metros e começou a cavar. A próxima pista estava esperando por ela ali. Era uma bolsa com um livro, uma lata de tinta, uma chave de fenda e um bilhete que dizia que o cientista havia trancado seus amigos em seu laboratório numa caverna. Não demorou muito para Eve encontrar a caverna, mas havia 4 entradas. A passagem 1 era guardada por aranhas venenosas. A passagem 2 tinha um macaco enorme e bastante agressivo bloqueando a entrada. Na passagem 3, Eve viu um mamute. E na entrada da passagem 4 havia um poço sem fundo. Qual túnel Eve deve escolher? O terceiro, os mamutes foram extintos há milhares de anos. Portanto, o animal que a garota vê é provavelmente um holograma. Eve entrou no laboratório e viu um cachorro lá dentro. Mas não era um cachorro comum, era um cachorro robô. Latindo, ele correu atrás de Eve. A garota se lembrou de que havia um livro, uma lata de tinta e uma chave de fenda na bolsa que havia encontrado. O que ela pode usar para se livrar do robô? Eve deve abrir a lata de tinta e jogá-la no robô. Como a tinta é líquida, provavelmente causará um curto-circuito. Eve respirou aliviada e começou a olhar ao redor. De repente, viu uma chave no chão. A garota pegou e foi para a sala ao lado. Assim que entrou, a porta se fechou e uma voz bizarra começou a falar. Em 50 minutos, um gás tóxico encherá a sala. Sua única chance de sobreviver é tomar o antídoto antes que o gás seja liberado. Nesse momento, Eve viu uma pequena caixa. Ela abriu e viu 4 comprimidos e uma instrução. Tome 4 comprimidos, um a cada 15 minutos. Será que Eve terá tempo de tomar todas as pílulas antes que o gás encha a sala? Sim, com certeza. Os primeiros 15 minutos começarão depois que ela tomar a primeira pílula. Portanto, tomar 4 pílulas levará 45 minutos. Eve saiu do quarto e finalmente encontrou seus amigos, todos amarrados. Ela os libertou imediatamente, mas eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Eles viram 3 portas que davam para o lado de fora. Atrás da primeira porta havia ursos polares famintos. Atrás da segunda porta, o ar era tão frio que era impossível sobreviver ali. E atrás da terceira porta, havia um lago com piranhas até a cintura. Qual caminho os amigos deveriam escolher? O caminho da terceira porta. O laboratório fica em uma caverna de gelo, lembra? A água do lago estará congelada. Eles simplesmente caminharão sobre o gelo e sairão da caverna. Liberdade! O Sérgio queria atravessar o deserto do Saara. Essa jornada arriscada levaria 6 dias, mas infelizmente um homem consegue carregar comida e água suficientes para apenas 4 dias. Você pode calcular o número menor possível de ajudantes de que o Sérgio precisará para carregar comida suficiente durante esses 6 dias? Duas pessoas. Suponhamos que os irmãos do Sérgio, o Alex e o Bruno, topem ajudá-lo. Deixe pra lá o fato de que o Bruno sempre mente, mas no fim do primeiro dia, eles terão comida suficiente para 9 dias. Agora o Alex pode voltar para casa com um embrulho contendo uma comida. Enquanto isso, o Sérgio e o Bruno podem continuar a jornada com comida suficiente para 8 dias. No fim do segundo dia, o total de suprimento reduzirá para 6 embrulhos de comida. Agora o Bruno pode pegar comida suficiente para 2 dias e ir para casa. A essa altura, o Sérgio ainda terá 4 embalagens de comida para conseguir alcançar seu objetivo.
O Sérgio encontrou um gênio no meio do deserto. O gênio disse: "Oi, sou Léo. Se você resolver a minha charada, vou realizar seus desejos. Mas se errar, você me servirá durante toda a eternidade. Topa?" Sérgio concordou. E eis aqui a charada. Não é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, mas precisa de ar. Não pode ser lavado, mas nunca fica sujo. O que é? E aí, você sabe a resposta? A resposta certa é fogo. Para começar, o Sérgio pediu dinheiro pro gênio. Aí 9 moedas raras e valiosas surgiram em frente ao cara. O Léo deu uma balança aí pro Sérgio e disse: "Essas moedas parecem ser absolutamente idênticas, mas uma delas é falsa. A moeda falsa é mais leve que as demais. Qual é o menor número de pesagens que você precisará fazer para encontrar a moeda falsa?" A resposta certa é 2 pesagens. Primeiro, Sérgio precisa dividir as moedas em 3 pilhas iguais. Depois deve colocar uma pilha em cada lado da balança, deixando a outra pilha de 3 moedas no chão. Se a balança permanecer equilibrada, significa que as 6 moedas que estão nela são verdadeiras e que a falsa está na terceira pilha. Mas se a balança fizer uma inclinação, o Sérgio descobrirá facilmente qual das pilhas tem uma moeda falsa. A que estiver mais leve, claro. Seja qual for o caso, ele deve colocar 6 moedas verdadeiras de lado e deixar apenas a pilha mais leve sobre a balança. Agora ele pode usar o mesmo método para encontrar a moeda falsa, colocando uma moeda de cada lado e deixando a terceira em sua mão. Sérgio estava com fome, então tinha mais um desejo: jantar. O gênio começou a fritar alguns peixes, em uma panela na qual caberiam 2 peixes de uma vez. Ele leva 5 minutos para fritar um lado de um peixe. Qual é o menor tempo de que o Léo precisa para fritar 3 peixes em uma panela só? "15 minutos. Ele deve colocar 2 peixes na panela e fritá-los por 5 minutos. Depois, deve tirar um peixe e virar o outro. Depois disso, o Léo deve começar a fritar o terceiro peixe. Ele deve fritar os 2 durante 5 minutos. Aí o primeiro peixe estará pronto. Ele pode tirá-lo, colocar em um prato e virar o outro. Agora ele deve voltar com o peixe que está meio frito para a panela e fritar os 2 por mais 5 minutos. Prontinho! 3 peixes saindo no capricho." O Sérgio saiu do deserto e resolveu pousar nesse pequeno vilarejo para descansar um pouco. Ele queria cortar o cabelo e fazer a barba depois dessa longa jornada. Havia apenas 2 barbearias no vilarejo. Na primeira, o barbeiro era bonito, com o cabelo bem aparado. Ele também era muito bem vestido e o lugar era limpo e organizado. Mas o barbeiro do segundo estabelecimento estava mal vestido e seu cabelo estava torto. Suas roupas tinham manchas do jantar do dia anterior e o lugar não era nem um pouco limpo. Em qual das barbearias o Sérgio deve ir e por quê? Como há apenas 2 barbearias no vilarejo, é óbvio que o barbeiro arrumadinho só pode ter cortado seu cabelo com o outro. E o segundo barbeiro deve ter usado os serviços do primeiro homem. Sendo assim, o Sérgio deve escolher o barbeiro do segundo estabelecimento, pois ele é mais profissional. 2 sócios, o Rick e o Frank, se encontraram em um restaurante. Era um dia quente e ensolarado, então eles pediram um chá gelado de menta com gelo. O Rick tomou 5 copos dessa bebida durante o almoço. Enquanto isso, o Frank desmaiou e caiu no chão. A médica diagnosticou uma intoxicação severa, mas o Rick estava se sentindo super bem. A polícia descobriu que os 2 copos continham veneno. Como o Rick, que tinha tomado 5 copos do mesmo chá, conseguiu se safar dos efeitos colaterais. O Rick sobreviveu porque o veneno estava nos cubos de gelo. Como ele bebeu rápido, o gelo não teve tempo de derreter em sua bebida. No caso do Frank, que tomou a bebida lentamente, o gelo derreteu, o envenenando. Quando meu pai tinha 31 anos, eu tinha 8. Hoje ele tem o dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? A resposta é 23. O Bruno comprou um papagaio em um pet shop e o colocou dentro de uma linda gaiola prateada.
O vendedor alertou o Bruno de que esse papagaio poderia ter filhotes a cada 2 meses e que ele poderia parir até 5 filhotes por vez. Quantos papagaios o Bruno terá dentro de um ano? Só um. Ele comprou um papagaio, não um casal. Estou sempre preso em minha gaiola de vidro. Geralmente sou encontrado no fundo da gaiola. Se eu subo, fico mais quente. Se eu desço, vou ficando mais frio. Quem sou eu? A resposta certa é termômetro. Um pai está preso em uma cela. Sua esposa declarou falência. O filho deles precisa vender seu hotel para ganhar algum dinheiro. Mas a filha deles nem liga e está feliz. Como alguém pode ser tão desalmado? A família está jogando banco imobiliário e a filha está ganhando. Organizamos 10 moedas sobre uma mesa assim. Juntas, elas formam um triângulo que aponta para cima. Você consegue inverter a posição do triângulo, fazendo-o apontar para baixo, mexendo apenas 3 moedas? Esse é o jeito mais fácil de fazer isso. É só mexer com essas moedas assim. O Adão é um famoso cantor de ópera. Ele vai se apresentar para o rei e a rainha por 7 dias seguidos. Em troca pelo seu trabalho, eles deverão pagar 1/7 de uma barra de ouro por dia. O Adão não aceita pré-pagamentos. Ele exige um pagamento diário, que é 1/7 de uma barra de ouro. Qual é o menor número de cortes que eles devem fazer para poder pagá-lo todos os dias? Apenas 2. Veja como funciona. Dia 1, corte 1/7 da barra de ouro e dê para o Adão. Dia 2, corte 2/7 da barra de ouro e dê esta peça para ele, que lhe dará 1/7 da barra de volta. Dia 3, dê ao cantor o 1/7 da peça que você recebeu no dia anterior. Dia 4, dê ao Adão 4/7 da barra de ouro e ele lhe dará as peças 1/7 e 2/7 como troco. Dia 5, dê para ele a parte 1/7 da barra. Dia 6, dê a peça 2/7 e pegue a 1/7 como troco. E, finalmente, no dia 7, dê ao Adão o último pedaço de 1/7 da barra de ouro. A Jane e o Samuel chegaram a um acampamento pitoresco. Eles tiveram que montar uma barraca. Havia 3 lugares bons: na floresta, no campo e perto do lago. Qual lugar devem escolher? A melhor opção é escolher o campo, pois na floresta vivem animais selvagens. Quanto ao lago, veja, um zumbi está escondido nos arbustos ali. Provavelmente ele não é o melhor vizinho. O Jorge estava andando pela rua. De repente, um mago apareceu do nada e o teletransportou para seu castelo. Ele ofereceu ao cara a oportunidade de escolher entre essas 3 portas. Há um tigre faminto atrás da primeira. Há um dinossauro furioso atrás da segunda. E a sala atrás da terceira está cheia de gás tóxico. Qual porta o Jorge deve escolher? A segunda. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. O Jean tem uma macieira. O número de maçãs em sua árvore dobra a cada semana. Após 30 semanas, a árvore está completamente coberta de frutos. Você consegue adivinhar de quantas semanas a árvore precisa para ficar coberta de laranjas pela metade? Laranjas não dão em macieiras, mas se eu te perguntasse sobre maçãs, a resposta seria 29 semanas. Porque, como sabemos, o número de maçãs dobra a cada semana. No mar, há uma ilha. Na ilha, há uma casa. No meio da casa, há um copo de água. Dentro do copo de água, há uma moeda. O que há no meio do mar? A resposta correta é simples. A letra A. O Heitor foi a uma festa.
Ele gostou dessas 4 moças. Ela queria falar com uma delas. Qual delas ele deve escolher? Dê uma olhada na mão da primeira moça. Ela é um zumbi. A segunda tem uma mordida de vampiro no pescoço. Ela pode se transformar em uma vampira a qualquer minuto e arruinar o encontro. E a quarta delas é um fantasma. Então, o Heitor deveria ir falar com a terceira moça. Hello. O detetive Thomas recebeu um telefonema da Bia. Ela disse, por favor, venha aqui, eu fui roubada. Aconteceu muito rápido. Deixei minha bolsa no banco de trás do carro. Quando parei em um semáforo, alguém abriu a porta e a pegou. O detetive pegou a estrada e correu para a cena do crime. Mas quando viu a Bia, percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Ela tem um carro com 2 portas. Como um ladrão poderia roubar algo do banco de trás? Existem 3 casas. Uma delas parece muito estranha. Você sabe dizer qual parece suspeita? Olhe para as pegadas. Elas entram e saem das casas 1 e 3. Então, as pessoas vão e vêm dessas casas. Quanto à segunda casa, as pegadas só vão em uma direção, para dentro. As pessoas entram, mas nunca saem. Dê uma olhada neste chão bagunçado. Você consegue contar o número de laptops que dá para carregar com a ajuda dessas extensões? O fio da extensão 3 está rompido. Quanto à segunda, uma de suas tomadas está estragada. A extensão 4 tem apenas uma tomada, o que a torna totalmente inútil. E a extensão 6 não tem cabo. Agora vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Conecte a extensão 1 à tomada da parede. Em seguida, conecte a extensão 2 à extensão 1. Dessa forma, você pode usar 2 tomadas da primeira extensão para carregar 2 laptops. Uma saída da extensão 2 pode ser usada para conectar a 5ª extensão, e uma delas é inútil de qualquer maneira. Podemos usar 2 tomadas da extensão 2 e todas as 4 tomadas da 5ª para carregar 6 laptops. Assim, o número total de tomadas em uso será de 8. Simples. Moema estava em um parque local e notou uma bolsa. Alguém deve ter esquecido, então ela levou para achados e perdidos. Eles aceitaram e disseram que devolveriam à proprietária. No final do dia, 3 mulheres entraram e exigiram a bolsa de volta, cada uma afirmando ser a dona da bolsa. Dê uma olhada dentro da bolsa e decida a quem ela realmente pertence. Olha, tem batom na bolsa. Há apenas uma mulher que está usando o batom da mesma cor, e é essa. Então a bolsa deve pertencer a ela. Vamos ficar pelo achados e perdidos por um tempo. Há muito mais coisas para devolver aos seus donos. Como essa carteira, por exemplo. Há 3 pessoas procurando pela carteira. Mas quem é o verdadeiro dono? Olha, há um cartão de identificação. Tem uma foto desse cara, então a carteira deve ser dele. Há uma mochila e 3 pessoas a querem. Você pode dar uma olhada em seu interior. A quem você acha que a mochila pertence? Há uma jaqueta que combina perfeitamente com os tênis dessa garota. Deve pertencer a ela. Você consegue descobrir o dono dessa bolsa entre essas 3 pessoas? Olha, há uma etiqueta na bolsa que diz ela. Essa menina no meio tem um colar com um pingente dizendo ela também. A bolsa deve ser dela. Ivan e Liane estão explorando uma floresta nos arredores da cidade e encontram um hotel abandonado. Claro, eles entram para olhar ao redor. Quando entram em um dos quartos, uma jaula cai e os prende. Existem 3 poções, cada uma delas durará apenas 10 minutos. Se eles beberem a roxa, se transformarão no primeiro animal que puderem ver.
Se beberem a azul, poderão voar. Se beberem a laranja, trocarão de corpo um com o outro. Qual poção eles devem beber? Olhe, tem um ratinho na sala. Se eles beberem a poção roxa, podem se transformar em um rato e ficarão pequenos o suficiente para escapar pela jaula. O que eles farão depois é outra questão. A Inês estudava interna em uma escola. Ela costumava ficar na biblioteca até tarde porque não queria passar muito tempo com suas colegas de quarto. Um dia, ela encontrou uma masmorra. Claro que entrou para ver o que havia lá. Ela encontrou uma pilha de livros antigos e um diário cheio de símbolos estranhos. Você pode ajudá-la a decodificar o nome da pessoa a quem o diário pertence? Para cada letra, há uma combinação única de linha e ponto. Para decodificar, a Inês só precisa encontrar a respectiva letra. Se ela fizer corretamente, deve perceber o nome de Marion. Um grupo de amigos estava festejando em uma noite de sexta-feira em um bairro. Na manhã seguinte, o Sr. Johnson foi à sua lojinha e descobriu que a porta de vidro estava quebrada. Nada foi roubado, mas ele denunciou a polícia porque queria que o vidro fosse substituído. A polícia encontrou impressões digitais de 3 pessoas na garrafa: Nora, Ana e João. Qual dos amigos jogou a garrafa na porta de vidro? Foi o João. Suas impressões digitais estão de cabeça para baixo e estão localizadas no gargalo da garrafa. Isso significa que ele não estava segurando a garrafa para beber, mas de cabeça para baixo para jogá-la. Um grupo de ciborgues chegou à Terra para estudar o comportamento dos humanos. A polícia descobriu e ficou preocupada. Eles querem rastrear cada ciborgue e interrogá-los. Vamos ajudá-los a encontrar 2 ciborgues disfarçados. Olha essas 2 pessoas aqui. Uma delas não é humana, mas qual? É esse cara com um rabo. Ele não foi cuidadoso o suficiente para se vestir. Aqui está outra dupla. Ambas parecem bastante comuns, mas uma dessas mulheres é um ciborgue. Você pode localizá-la? Deve ser esta. A cor dos olhos dela é laranja, o que não é humanamente possível. Olhe, tem 2 pessoas suspeitas na mercearia. Uma delas é um ciborgue, mas qual? É este aqui, o cara com a perna ciborgue. Ups, ele esqueceu de encobri-la. Em seguida, a polícia prosseguiu a busca por diferentes casas. Um oficial deu uma olhada nessas 2 casas hoje. Em que casa vive um ciborgue? Olha, tem gasolina nos balcões da cozinha. Certamente é a residência de um ciborgue. Você está indo muito bem. Agora, olhe para esses 2 banheiros. Você consegue identificar algo suspeito e encontrar o banheiro que não é de um humano? Olhe, há uma chave de boca no lugar de uma escova de dentes. Aposto que é esse. Uma jovem atriz, a Chris, estava hospedada em um hotel em Miami. De repente, ela gritou. O detetive Kalu estava bebendo um coquetel bem na sacada dela, então ele entrou e perguntou o que havia acontecido. A garota parecia assustada. Um homem vestido de preto acabou de entrar no meu quarto. Ouvi uns arranhões no buraco da fechadura. Ele abriu e agarrou minha mão. Eu gritei e ele fugiu. O detetive Kalu não acreditou nela. Por quê? A porta do quarto abre por dentro e está cheio de caixas. Se alguém tivesse aberto e entrado, as caixas teriam sido empurradas para fora do caminho. A Bella foi ao porão para procurar seus livros antigos. De repente, a lâmpada queimou. Ela pegou uma lâmpada nova para substituí-la, mas os fios estão muito emaranhados. Você consegue encontrar o interruptor correto que ligará a lâmpada? É o interruptor vermelho.
A melhor maneira de chegar na resposta correta é começar pela lâmpada. Foi um longo dia. A Bella finalmente foi dormir, mas quando viu seu quarto, gritou e fugiu. Você sabe dizer o que é de errado aqui? Você percebeu aquele zumbi? A Bella correu para a sala de estar e fechou a porta. Ela está segura aqui? Não, preste atenção no espelho. Tem um estranho na sala. A Bella e a Sheila fizeram caminhadas com seus amigos. 4 deles entraram em um lago completamente vazio. E então 8 pessoas saíram. Como isso é possível? Quatro pessoas estavam sentadas nos ombros das outras 4 quando entraram no lago. Esses caras organizaram um piquenique e depois começaram a jogar futebol. Durante o jogo, Bob, o namorado da Bella, destruiu bochechas e orelhas e quebrou algumas costelas e coxas. No entanto, ele ainda conseguiu jogar uma partida de nível profissional no dia seguinte. Como isso pode ser possível? Enquanto jogava, o Bob destruiu acidentalmente o que estava em um prato de comida. O prato tinha bochechas, orelhas e costelas de porco, junto com coxas de frango. Quando derrubou o prato, destruiu a comida. A caminho de casa, eles passaram por um campo. Viram uma vaca. Ela andou 9 metros ao norte, 9 metros a leste, 9 metros ao sul e finalmente caminhou 9 metros a oeste. Todo esse tempo, para onde sua cauda estava apontando? Você consegue resolver esse mistério? Para baixo, é claro. A turma alugou 4 scooters em 4 lugares diferentes e pegou a estrada. Eles concordaram em se encontrar em uma lanchonete, no posto de gasolina. Aqui está o mapa. Você pode dizer qual scooter chegará ao destino primeiro? A terceira. A Bella e a Sheila estavam tentando encontrar o presente perfeito para o aniversário do pai. Finalmente, elas encontraram este lindo relógio vintage, mas não tinham dinheiro suficiente para comprá-lo. O vendedor propôs um acordo. Resolvam meu enigma e eu farei um desconto de 90%. As irmãs concordaram. O vendedor pegou uma nota de 50 e perguntou: qual é a maneira mais fácil de duplicar meu dinheiro? Você pode ajudá-las a resolver esse mistério? Ele deveria colocar a nota na frente de um espelho. As irmãs decidiram almoçar em uma cafeteria aconchegante. O cozinheiro ofereceu sopa de tomate, salada de cogumelos, asinhas de frango, polvo e pizza de cogumelos. Você pode ajudá-las a escolher a comida mais segura? Tem cacos de espelhos nessas asinhas de frango. Provavelmente não é a opção mais saudável. Tenho certeza de que esses cogumelos também são venenosos. Esse polvo ainda está vivo, e essa sopa deve ter sido feita há semanas. Então elas deveriam escolher a pizza de cogumelos. Após o almoço, o barista local ofereceu um café grátis se as irmãs conseguissem resolver esse enigma complicado. Aqui está a tarefa. Diga uma palavra de 8 letras que possa ser digitada usando apenas as linhas superiores do teclado do seu computador. Você pode ajudá-las a ganharem esse café de graça? E a resposta correta é roupeiro. Ótimo trabalho. A Sheila e a Bella estavam andando pela rua. De repente viram essa sombra assustadora. Você consegue adivinhar o que está acontecendo aqui? Elas deveriam se preocupar? Não, é Halloween. O cara está apenas andando por aí e assustando as pessoas em sua fantasia de bruxo. Viu? Ele está usando tênis.
A Sheila e a Bella viram esse misterioso letreiro de loja de mágica e decidiram fazer algumas leituras de tarô. Assim que entraram na loja, uma bruxa má trancou a porta e disse: "Vou realizar seus maiores sonhos se vocês decifrarem meu código, mas se falharem, ficarão aqui para sempre." Então ela lhes deu as seguintes pistas: A. 981, um número está no lugar correto. B. 924, tudo está incorreto. C. 093, 2 números fazem parte do código, mas estão no lugar errado. D. 147, um número faz parte do código, mas está no lugar errado. E. 783, um número faz parte do código, mas está no lugar errado. Você pode ajudar a Sheila e a Bella? Com as pistas A e B, aprendemos que 9 não está no código. Isso também significa que 8 ou 1 está no código, com certeza. De acordo com a pista B, sabemos que 9, 2 e 4 não estão no código. Pela pista C, sabemos que 0 e 3 estão no código final. A pista E nos diz que 7 e 8 não estão no código final porque sabemos que 3 está. E a pista D nos diz que 1 também está no código porque 4 e 7 não estão. Portanto, o código correto é 301. Depois de visitar a bruxa, a Sheila conheceu um homem bonito, o Tom. Eles tiveram um encontro perfeito. A Sheila não podia acreditar que ele era real. Ela pensou que era uma ilusão criada pelo feitiço da bruxa, então decidiu testar as habilidades de lógica dele. Ela lhe mostrou uma lista e fez apenas uma pergunta: o que essas palavras têm em comum? Você pode ajudar o Tom? Se removermos a primeira letra de cada palavra e colocá-la no final, você poderá ler a mesma palavra do início e do fim. Você consegue descobrir o próximo número nesta sequência? É 2. Para fazer o enigma parecer mais difícil, todos os dígitos são separados. Na verdade, a sequência consiste em 2 sequências diferentes. A primeira é 2, 3, 4, 5, e assim por diante. E a segunda sequência é 9, 18, 36, 72, e assim por diante. Agora é óbvio que o próximo dígito deve ser 2. Depois de responder o enigma corretamente, uma porta surgiu à frente do casal. Eles entraram no cômodo seguinte, que era uma biblioteca. 3 livros caíram de uma prateleira, perto dos pés deles. Depois, os dois ouviram a voz do mordomo ecoar: "Vocês precisam abrir um destes livros! Mas escolham com sabedoria, pois a criatura que o livro mencionar vai aparecer aqui." Se a Gabi e o André abrirem o primeiro livro, um basilisco venenoso vai surgir. Se optarem pelo segundo, uma piranha gigante com dentes afiados como navalha vai aparecer dentro da biblioteca. Se escolherem o terceiro, um dragão cuspidor de fogo os perseguirá. Qual livro eles devem escolher? Como a piranha gigante é uma criatura aquática, ela não consegue sobreviver em terra firme, então o casal deve escolher o segundo livro. A porta da biblioteca se abriu e eles caminharam para o próximo cômodo. Parecia ser uma sala de jantar. O espelho grande cobria uma das paredes. Mesmo assim, o reflexo da sala no espelho tinha algumas diferenças da sala de verdade. Você consegue identificá-las? O reflexo da estátua do animal no espelho tem mais galhos. No reflexo, dá pra ver alguém se escondendo atrás das cortinas, mas não tem ninguém ali, só a Gabi e o André. E por último, no espelho, um dos pratos sobre a mesa está diferente dos demais, mas na sala de jantar, todos os pratos são iguais. A Gabi e o André sentiram muita fome. Ainda bem que a próxima porta parecia levá-los para uma cozinha. Havia 3 chefes diferentes lá dentro. O primeiro era um zumbi, o segundo um vampiro e o terceiro era humano. Cada um deles estava segurando uma torta nas mãos, mas só uma delas a segura para comer. Qual? Está vendo os insetos saindo da torta do chefe zumbi? Credo! A que o chefe humano está segurando está brilhando de um jeito diferente. Para mim, ela não é confiável. Então eles devem escolher a torta do chefe vampiro. Ei, aquilo ali não é sangue, é cobertura de cereja. Se fosse sangue, o vampiro já teria comido tudo. Após responderem o enigma, 2 portas surgiram à frente deles. Uma delas tinha o nome da Gabi escrito e a outra, o do André.
O mordomo surgiu por trás do casal e empurrou a garota para dentro da porta dela e o rapaz para dentro da porta dele. Ela caiu em um poço e foi parar em um jardim misterioso. Então, acabou acordando um gnomo que estava dormindo por lá. Ele ficou furioso, mas topou libertar a moça se ela respondesse sua pergunta corretamente. O gnomo mostrou 3 casinhas de cogumelo e perguntou qual delas era a dele. E aí, qual será? Está vendo a flor no chapéu do gnomo? A maçaneta da porta da segunda casinha de cogumelo tem a mesma flor. Então, esta deve ser a casa dele. O André, por outro lado, caiu dentro de uma masmorra mágica. O vigilante era um ogro que parecia feliz por finalmente ter um prisioneiro. Mesmo assim, topou libertar o André caso ele escolhesse o portal mágico certo para escapar. 2 portais surgiram à frente dele. Cada um levava para uma sala. O André tinha que ficar naquela que escolhesse durante 5 minutos. A primeira estava cheia de gás venenoso, que o derrubaria em 4 minutos. E a segunda estava cheia de água. Se o André optasse por essa, ele teria que ficar preso por uma corrente no chão, com a água subindo muito rápido. Em qual ele pode sobreviver? O rapaz deve escolher a primeira sala. Ele deve respirar fundo e tentar ficar sem respirar por 1 minuto. Depois, terá que esperar 4 minutos para a porta se abrir. Então, pode escapar. A Gabi e o André foram transportados para o corredor depois de terem respondido todos os enigmas corretamente. Eles ficaram felizes por se reencontrarem. No fim do corredor havia uma porta. E de frente para ela estava uma bruxa. Ela colocou 3 varinhas mágicas sobre a mesa que estava à sua frente e disse: Vocês não precisam fazer nada com uma destas varinhas. Uma vocês precisam partir ao meio. E a outra precisa ser ainda menor que essa metade. A bruxa acrescentou que eles poderiam responder apenas uma vez. E se a resposta estivesse errada, ela não abriria a porta. E aí? Você sabe dizer qual varinha deve ser a mais comprida? Qual eles devem partir ao meio? E qual precisa ser a mais curta? Está vendo as aranhas penduradas no teto? Como a fechadura da porta possui formato de aranha, isso deve ser uma pista. O fio no qual a primeira está pendurada é o mais curto, então a primeira varinha precisa ser a mais curta. O fio de teia onde a segunda aranha está pendurada é o mais longo, o que indica que a segunda varinha precisa continuar como está. E o fio da teia da terceira aranha possui comprimento médio, o que significa que o casal deve partir a terceira varinha ao meio. A bruxa abriu a porta, a Gabi e o André entraram em um quarto. 3 espíritos estavam flutuando lá dentro. Cada um afirmava ser o proprietário da mansão. A Gabi sabia que só um deles estava dizendo a verdade. Mas qual? É o espírito da mulher mais velha. Sabe por quê? Vamos rebobinar a fita. Você viu os retratos pendurados no corredor? Tem uma foto dessa mulher lá. Isso deve significar que ela deve ser uma das proprietárias da mansão. A próxima parada era uma sala de estar. Quando eles entraram, o André viu uma coisa estranha. O que é? Tem um rosto aparecendo e sumindo na lareira. O casal entra em uma sala de estudos em seguida. O que é de estranho aqui? Os dedos desta armadura medieval estão batendo na espada. A sala seguinte era um quarto de visitas. O que há de estranho aqui? A bola de cristal está mostrando que tem alguém preso no porão. A Gabi e o André resolvem dar uma olhada no porão para ver se alguém está mesmo precisando de ajuda. Mas eles precisam decifrar mais um enigma para entrar lá. Havia um painel de senha e era preciso inserir 7 dígitos para destravar a porta. Mas não tinham ideia de qual poderia ser a tal senha. Por sorte, havia um bilhete na parede e esta palavra escrita nele. O que será que isso significa? O bilhete está virado de cabeça para baixo. O que você vê agora? As letras se parecem com números, né? Então a senha é 1837837.
Havia 3 pessoas no porão, que afirmaram ter sido trancadas lá, mas só uma delas estava dizendo a verdade. Qual? Está vendo os pontos nos cotovelos desta mulher? Ela é uma assustadora boneca de pano, então está mentindo. E este homem possui garras em vez de dedos. Ele deve ser um transmorfo ou algo do tipo. Então, este cara aqui é que deve estar dizendo a verdade. A Gabi e o André pegaram os 3 e saíram de lá. Depois que o casal respondeu todos os enigmas corretamente, o mordomo apareceu de novo. Obrigado, viajantes. Agora vocês estão livres para seguir seu caminho. Mas saibam do seguinte: todos nós nesta casa somos amaldiçoados. Responda este último enigma para que o feitiço seja revertido. Assim que formos libertados, vamos ajudá-los a consertar o carro. Vocês verão, há 9 pessoas à frente de vocês. Uma delas é o monstro que nos amaldiçoou. Nos digam qual. Este cara tem 2 chifres escondidos entre os cabelos. Ele não é humano, é um monstro